Que bom estar com vocês novamente no nosso, meu, seu, o nosso. É simples assim, pastora. Cumprimente os nossos queridos que estão nos vendo. Uma boa noite aí com a paz do Senhor, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que Deus possa falar grandemente no nosso coração. Muito bom estar com vocês mais uma vez, mais essa terça-feira, né? Em nome de Jesus. Louvamos a Deus porque Deus tem nos dado a vida, tem nos dado saúde, para a glória do Senhor Jesus. E o prazer de estar com vocês todas as terças-feiras a partir das 20 horas e um pouquinho, para compartilharmos a palavra do Senhor. O meu desejo, o desejo da pastora, né, pastora? Sim. É que você seja edificado pela palavra de Deus, que seja fortalecido mais uma vez, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus tem esse poder de nos fortalecer, né, pastora? Não é isso mesmo? A palavra de Deus nos fortalece, né? Nos fortalece, nos eleva até a presença de Deus, e é muito gostoso. Você nos ajude também aí, divulgando, você de perto, de longe. Nós temos pessoas de longe, né, pastora, nos assistindo, né? Então, não somente ao vivo, mas depois também tem compartilhado com as pessoas também esses vídeos. E nós louvamos a Deus em nome de Jesus. E nós queremos compartilhar uma parábola de Jesus nesta noite, que Jesus contou ali aos seus discípulos, que está lá em Mateus 21, versículos 28 a 32. Né? Na verdade, são 5 versículos em que nós vamos aqui compartilhar com os irmãos, eu e a pastora, a respeito de uma parábola. Pastora, parábola, o que vem a ser parábola? Peguei você de jeito. Parábola, queridos, é uma alegoria. Isso, a pastora sabe, lógico que sabe, é que eu não combinei com ela. A gente não combina, pega de surpresa, o que é isso? Parábola é uma alegoria, né? É uma forma figurativa de Jesus ensinar assuntos profundos, né? Ele pegava a parábola da natureza, das colheitas, do cotidiano do dia a dia, do tempo, né? Muitas vezes Jesus falava por parábola. E nós vamos ver a parábola aqui dos 2 filhos. Não são o filho pródigo, não é o filho pródigo, não, que está lá em Lucas, mas aqui os 2 filhos que está em Mateus capítulo 21, 28 a 32. Eu vou ler os 5 versículos e depois a pastora vai orar. E depois da oração a gente vai destrinchando. Essa palavra é bonitinha, né? Destrinchando, né, pastora? Esmiuçando. De uma forma simples, mas objetiva, esclarecendo. Obrigado, pastora. Esclarecendo a parábola em nome de Jesus. De uma forma muito simples, porque eu vejo, pastora, que Jesus ele pregava de uma forma simples. Embora em parábola, mas ele pregava com uma forma muito simples, fácil de entender. Diz assim a palavra do Senhor: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Aqui ele pegou a alegoria de uma família, o pai e 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditares nele. Pastora, você ora. Amém. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, Senhor, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, é a Tua palavra, Pai, Tua palavra, Pai, inspirada pelo Teu Espírito, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, manifesta, Pai, a Tua glória, manifesta, Senhor Deus, a Tua vontade, ó Pai, Teu querer, em nome de Jesus, amém. Esse bate-papo é muito gostoso, né? Quando a pastora... Oi?
quando a pastora não está aqui, o diálogo fica só monólogo, né? Ele sente Só falta. monólogo. Tá vendo? Só monólogo, né? Mas quando estamos eu e a pastora, o casal, então fica gostoso o bate-papo, os 25 minutos, 30 minutos, Passa rapidinho, corre vai passando. rapidinho, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai em frente, Boa, é né? muito gostoso. Então aqui Jesus começa com essa parábola usando uma família, um pai e 2 filhos. E ele começa dizendo: que autoridade, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Pastor, então ele chega num filho e fala: vai hoje trabalhar na vinha, né? Para ajudar na vinha, na cultura ali da vinha. Pode falar, É pastor. interessante que Jesus está tendo um diálogo aqui, ele está conversando ali, né, com as pessoas que estão ao redor dele, e ele coloca a parábola dos 2 filhos, e ele lança uma pergunta, né, chamando a atenção daqueles que estavam ali, para a pergunta que ele estava fazendo, para eles poderem prestar atenção na Ele história. começa: que vos né? parece? É. Chamando a atenção. Eu gosto muito, pastor, já cortando você, eu gosto muito quando eu estou pregando, que aí eu chamo a atenção da igreja, Pergunta, para né? que eles prestem bastante atenção na pergunta que eu faço, Que faz pensar, né? né? Preste atenção na pergunta que eu faço, porque através dessa atenção que eles vão dedicar a essa pergunta, eles vão fazendo análise de si Sim, mesmo, vai pensando e porque desenvolvendo Jesus, ali, ele né? levava sempre os seus discípulos a pensar, os seus ouvintes a pensar. Então ele sempre começou: que parece? A pessoa: o que parece? Parece o quê? O homem tinha 2 filhos, e de repente ele chega num filho, não fala se é filho mais velho ou mais novo, mas chega num dos filhos, vai trabalhar na vinha, vai me ajudar na vinha. E ele começa falando, né, o que parece, então ele fala, o que vocês acham, né? O que isso vai chamar a sua atenção? O que você vai perceber na parábola, né, que Jesus iria contar? E nós vamos perceber, né, que nós vamos aprender com a parábola que Jesus vai trazer. E ele fala dos 2 filhos, um pai e 2 filhos, e ele fala que aquele pai se dirige ao primeiro filho e ele fala ao filho: vai trabalhar hoje na minha Isso, vai vinha. trabalhar na nossa vinha, Então né? ele dá ali uma obra a ser feita, né? Então ele fala e teria, no caso aí, 2 respostas, sim ou não. Mas ele fala: vai trabalhar na minha vinha, né? E na Interessante, plantação, na lavoura do pai, né? na lavoura do pai. Interessante aqui que o filho, logo ouvindo a sugestão do pai, vai trabalhar na vinha, eu acho que ele não pensou 2 vezes, né? Ele respondeu Ele rapidamente, né? respondeu assim rapidinho. Ele disse: ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Não foi, né? Bem, Então, então, ao contrário. como assim? Tá? Na minha tradução está dizendo: ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Pode comentar. Ele respondeu, disse-lhe: não quero, mas depois foi, né? Não foi. Então ele fala que ele não iria, mas ele se arrepende da resposta que ele havia dado para o seu pai. Ele pensa um pouquinho e ele vai. Então ele muda de opinião, né? E mudando de opinião ali da decisão dele, ele pega e vai. Então ele obedece ao seu pai. Isso aqui na minha versão, pastora, se você quiser acompanhar na minha versão, fica mais fácil, porque na minha tradução está dizendo: ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi, né? Então, o primeiro disse que iria, né? E acabou não indo. Ele chegando, então, pastora, chegando para o segundo filho, disse: você vai trabalhar na nossa vinha. Ele falou: não vou. Mas depois ele se arrependeu e foi trabalhar na vinha. Tá? Então acontece o seguinte: o primeiro respondeu rapidamente: vou lá trabalhar na vinha. O segundo respondeu: não vou. Mas depois ele se arrependendo, pensou direito. Então ele pensando direito, ele pegou e falou: eu vou trabalhar na vinha. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Outra pergunta, pastora. Outra pergunta. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram aqueles que estavam ali ouvindo o que Jesus estava falando, não só os discípulos, mas os outros ouvintes também. Não havia só os discípulos, tá ok?
havia outras pessoas ali. Disseram: o segundo, declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem o reino de Deus. Pastora, o povo respondeu certo. O segundo, que disse que não ia, e arrependeu-se e foi. Então, Jesus falou: muito bem, vocês responderam tudo muito bem. Então, ele diz assim: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ou seja, vão chegar primeiro ao entendimento. Pastora, pode falar. Eles compreenderam primeiro, né? Porque Jesus, ele veio para o seu povo, ele veio para o povo judeu, e o povo judeu rejeitou Jesus, não deram crédito, né, na palavra de que ele iria falar, do que ele trazia ali. E ele veio, mas é exatamente isso, um diz que eu vou, e não foi, o outro diz que iria, né? E aí ele pega e toma a posição ali de mudança de vida, exatamente pelo fato de que eles rejeitam, e aquele povo que não queria saber de Deus, que não queria saber de Jesus, que eram os gentios, ele toma a posição de aceitar a Deus, né, de ouvir a palavra de Deus. Versículo 32 diz assim: porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditares nele. Então, João veio pregando o caminho do arrependimento. Lembra que João Batista veio pregando o batismo do arrependimento no Rio Jordão? A mudança de vida, a mudança né? de ele vida. vem abrindo o E caminho. ele veio, pastora, para os judeus. Para os judeus, né? Mas ele diz aqui, Jesus falando: mas os publicanos, né, e as meretrizes creram. Quer dizer, aquelas pessoas que as pessoas não davam nada para eles, não davam nada, não sem sentido nenhum, são publicanos, pecadores não mesmo, são pecadores, né? A vida totalmente né? errada, né? São publicanos, são pecadores. As meretrizes, né? Eles entenderam primeiro a respeito do reino de Deus, sendo que os judeus, os sacerdotes ali, os fariseus, aquelas pessoas, aquelas seitas, né, os religiosos da época, eles não creram na verdade de Jesus. Então, ele usa essa parábola dos dois filhos justamente para mostrar, dizendo que um falou: eu vou, né? Eu vou, e acabou indo. Ele simplesmente respondeu rapidamente: eu vou trabalhar. Depois esse que falou que ia trabalhar, de repente ele foi analisar, ele foi pensar, por quê? Porque ele teria que se arrepender dos seus pecados, deixar os seus caminhos maus para trás e ter uma vida reta, correta diante do Senhor. Talvez ele avaliando e falou assim: não, prefiro ficar no caminho que eu estou. É pelo fato de que o povo judeu, eles eram muito orgulhosos no coração pelo fato de ser descendência de Abraão, ser a nação escolhida. Então, quando João vem pregando o batismo do arrependimento, que era necessário o arrependimento, e isso lá em Israel, né, eles acharam um absurdo, pelo fato de que eles achavam que eles eram muito justos, que eles eram muito bonzinhos, que a vida deles era muito direita, e que eles não precisam se arrepender de nada. E então João veio pregando arrependimento, e Jesus também chega pregando arrependimento. Então, duas pregações, um para abrir o caminho e outro a entrada de Cristo, né, trazendo e falando sobre arrependimento. Então, eles ignoram a pregação de arrependimento de João Batista, e ele ignora, né, a pregação de Jesus, porque os dois falavam sobre arrependimento, e eles ignoravam completamente a palavra arrependimento, porque eu não preciso me arrepender. Mas contrapõe aqui as meretrizes, as prostitutas, né, os cobradores de impostos, que eram os, né, políticos como nada na sociedade, nada na sociedade. Era pessoas consideradas más índoles, né, caminho os torto. Gentios, né, pastor? Sim. E aí o que acontece? Essas pessoas que estavam, quando ouviram a pregação de arrependimento, elas olharam para suas vidas, e elas viram que elas precisavam de mudança de vida, elas precisavam ser transformadas, elas precisavam do perdão de Deus. Porque Jesus veio para os pecadores. Isso. E aí o que acontece? Elas tomam a posição
de crer na pregação, elas tomam a posição de acreditar naquilo que Jesus estava falando, né? Que era o arrependei-vos, Porque né? o Porque que é nos chegado chama o reino aqui de a Deus. atenção dos dois filhos, pastora, o que nos chama a atenção dos dois filhos aqui, é que um respondeu rapidamente e não houve ali nada de arrependimento, de voltar a falar, pai, eu falei que eu ia, acabei Não, não ao indo, contrário, me ele se perdoa. arrependeu porque falou que ia. Não queria saber, não. Ele respondeu, vou, porém Sim, não se foi. arrependeu porque não Né? queria, não queria ir, né? Mas dirigindo-se ao segundo filho, que parecia uma pessoa desobediente, Sim. falou, não vou, no primeiro momento, eu não vou ajudar meu pai, não tenho nada a ver com a vinha do meu pai, não quero trabalhar na vinha do meu pai, né? É isso que ele pensou no Sim, primeiro momento, aham. não vou. Ele foi, na minha tradução, diz categoricamente, o segundo disse a mesma coisa, né? Mas esse respondeu, não quero, mas depois caiu a ficha. Sim, ele Falou, pensou, puxa vida, né? O meu pai tem sido uma bênção para a minha vida, ele tem me abençoado, eu estou morando na casa dele, Sim. ele tem uma vinha toda para trabalhar aí, para cultivar, Tanto trabalho a fazer, né? trabalho para fazer, para cultivar, para colher, e isso, quando eu estava separando esse texto aqui, me veio muito o texto de Mateus 9, 36 a 39, se não me falha a memória, que a seara já está Tempo da pronta para a colheita, né? é. E está faltando os O nosso trabalhadores, tema do né? ano, né? É o tema deste ano. Então eu pensei, quando eu separei esse texto para nossa compreensão melhor a respeito desses dois filhos, eu pensei nesse segundo filho. Ele pensou, a seara está ali, a vinha do meu pai está ali, então eu vou, mesmo falando que eu não vou, eu vou acabar indo. Pensou bem, né? E eu acho assim, no texto não diz, mas eu creio que o pai, ele foi na vinha depois. Vamos imaginar. O pai foi na vinha, imaginado sim, que ele foi na vinha ver o trabalho dos seus trabalhadores lá, e lá ele não encontrou o filho que falou que iria. Sim. E encontrou o filho que falou que não iria. Então, ali está a resposta daqueles que obedecem ao Evangelho. E a palavra-chave desse versículo aqui está no 32. Porque João veio pregando o batismo do arrependimento. Né? Muitos ali foram batizados no Rio Jordão para o arrependimento. Eles não creram, né? Uhum. Representando aí o filho que falou que ia, mas não foi. Mas os publicanos e os meretrizes creram. Né? Vós, porém, vendo isso, aqueles que foram, é interessante aqui, né, pastor? Aqueles que foram batizados por João Batista do arrependimento, eles se humilharam diante de Deus. Sim, se arrependeram dos seus pecados. Sim. Porque o batismo do arrependimento, queridos, é o batismo de você olhar para dentro de si mesmo e ver que você é um pecador, né? E aquelas pessoas que foram batizadas no batismo do João Batista foram aquelas pessoas, foram aquelas pessoas que olharam para dentro de si mesmo, né? Mas havia um povo, e Jesus estava realmente ali chamando a atenção para si, para que aquele povo que estava ali com ele naquela reunião, naquele lugar, ouvindo a pregação de Jesus, né? Ele quis chamar a atenção que os publicanos e meretrizes creram na palavra, né? E que os judeus ali não creram, porque diz no versículo 32, na parte última, vós, porém, mesmo vendo isto, não arrependestes, afinal, para acreditares nele, né? Então não houve ali a questão do arrependimento, né? Por isso que veio essa parábola de Jesus dos dois filhos, trazendo a nós um entendimento de que um deles falou, não vou, não quero, mas depois, pensando bem, se arrependeu. Interessante é que o povo judeu aí, representando o filho que achava aí que era bom, que achava que era filho de Deus, que achava que era de Deus, mas quando chega o filho de Deus, eles rejeitam, eles não querem saber do filho de Deus, né? E eles estão ali vendo, percebendo tudo que está acontecendo em Jerusalém, vendo, né, a pregação de João Batista, o testemunho de João Batista. Depois Jesus, né? sobre arrependimento, né, levando o povo a se arrepender dos seus pecados e a se batizar, né, entregando a vida a Deus. E esse povo está vendo isso. E todos eles também estão vendo Cristo chegando, Cristo trazendo a mesma pregação, arrependei-vos, porque é chegando a vós o reino de Deus. E se colocando, falando, vendo ali os acontecimentos, os milagres, o poder de Deus através de Cristo Jesus, né? E eles estão vendo.
E Jesus, ele cobra isso, ele fala aqui, né? Porque João veio a vós no caminho da justiça e não creste, vocês não creram na justiça, na pregação de João para voltar para Deus. Vocês não creram, né? Mas os publicanos e as meretrizes creram, né? Vós, porém, e mesmo vocês vendo que as pessoas que vocês achavam que eram tão pecadoras, pessoas que eram tão má índoles, né? E realmente eram pessoas que viviam longe de Deus, abandonando-se ao pecado, aos prazeres, né, da carne. Porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste. Então, eles estavam vendo as pessoas gentias, as pessoas que não é povo judeu, as nações estão se arrependendo, estão se achegando a Deus, estão se voltando para Deus. E Jesus, ele chama a atenção. Vocês viram que eles estavam entendendo, vocês viram que eles estavam se arrependendo, vocês viram que eles estavam sendo transformados, mudando de vida, mas nem assim vocês se arrependeram para crer, né? Porque assim, uma certa oportunidade, Jesus estava chegando, entrando em Jerusalém, e diz a palavra do Senhor que ele chegou no monte assim, ele olhou para Jerusalém assim, e ele chegou a chorar. Chorar por quê? Antes de Jesus vir, os profetas já estavam falando que ele viria, que Jesus viria salvá-los, que Jesus agora estava ali, Jesus entre eles, e eles rejeitando os judeus, não acreditando na palavra do Senhor. Aliás, eles seguiam Jesus mais por interesse, porque outra coisa, né, pastora? Né? Então, mas eles não estavam crendo. Tanto é, pastora, que o evangelho, por eles não aceitarem, por eles não acreditarem no Messias, que já andou entre eles, eles estão esperando o Messias ainda. Eles estão esperando o Messias, estamos aí em 2023, eles estão esperando Jesus, o Messias. Jesus já veio, Jesus entrou em Jerusalém num jumentinho, Jesus foi por eles crucificado, eles rejeitaram a Jesus, né? E assim pela rejeição dos judeus, nós os gentios, nós que não eram povo de Deus, passamos a ser povo de Deus. Por quê? Por causa da rejeição que eles tiveram de Jesus, não aceitando a Jesus como Senhor, pela rejeição dele e pela nossa fé em Cristo Jesus. Pela nossa fé em Cristo Jesus. Então nós podemos dizer assim, que nós éramos os publicanos, nós éramos os pecadores, segundo a visão dos judeus, que não teria condições de se arrependerem e de ter a salvação em Cristo Jesus, né? Tanto é que a igreja começou em Jerusalém, uma coisa tremenda no dia de Pentecostes, mas depois ficou em Jerusalém por um tempo e depois foi dispersa por todas as nações. Todas as nações. E hoje nós estamos aqui anunciando o reino de Deus, falando do amor de Deus, falando da salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque o tempo dos judeus ainda vai chegar. Jesus vai tratar com os judeus, né? Na volta de Cristo Jesus para resgatar a igreja. Tem muitos judeus convertendo, né? Agora tem muitos judeus, graças a Deus. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus. Em Jerusalém, em Israel tem muitos judeus se convertendo. Então, aqui que nós tiramos, então, pastora, de um filho que falou que iria e não foi, o outro falou que não iria, mas se arrependeu e foi. Fechando aqui para a gente finalizar, o nosso é simples assim. Aqui a gente vê exatamente a obediência, né? Porque a gente só pode servir a Deus, a gente só pode abandonar o pecado, abandonar as coisas ruins contra Deus que a gente vive, só através do arrependimento, né? E aqui a gente vê essas pessoas totalmente inundada pelo pecado, na vida ali pecaminosa mesmo contra Deus, mas elas se arrependeram, elas não insistiram em continuar errada ao ouvir a pregação da salvação, ao ouvir a pregação de libertação que Jesus veio trazer, de mudança de vida, de transformação. Não, elas creem, elas ouvem, elas creem, elas se entregam a essa verdade. Então a gente vê aqui a obediência, mais uma vez, né, que é a obediência a Deus, ela nos leva ao arrependimento, e o arrependimento ela vai nos conduzir o que é a fé em Jesus, a verdadeira fé em Cristo Jesus. Então a gente vê aqui o próprio Deus trazendo dos céus a salvação à terra através da pessoa de Cristo Jesus. E essa salvação ela se estende aos judeus, ela se estende aos gentios, a todas as nações, né, ao povo de Israel,
mas a todas as nações, não importando com os pecados que as pessoas têm, a quantidade ou quais são os pecados, mas sabendo que em Cristo Jesus há perdão. Só que para isso há necessidade de o reconhecimento, né, que somos pecadores, e o arrependimento para o perdão. Quando nós verdadeiramente nos arrependemos, nós vamos ter o perdão de Deus. É interessante, queridos, como que Deus trabalha em harmonia. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. João Batista veio pregando, abrindo o caminho. Ele não era Jesus, ele veio abrindo o caminho, veio pregando o arrependimento, para depois Jesus vir com a pregação da graça. Da graça. E não existe salvação só pela graça, existe a salvação pelo arrependimento dos pecados. Arrependimento dos pecados. Então, o primeiro passo para a minha salvação, para a nossa salvação, é o arrependimento. Aí a gente vê como que Deus ele trabalha com harmonia. Né? O primeiro João veio batizando o batismo do arrependimento, e eles pensavam que era Jesus, que ele era Jesus. Ele falou, não sou, eu não sou digno de amarrar a sandália, desatar a sandália das correias do pé do mestre, que é Jesus. Né? Então, Jesus veio posteriormente, né? Nesse tempo, 6 meses, depois, nesse tempo, João Batista saiu de cena, né? Que foi degolado ali por Herodes, né? Então, ele foi saindo de cena, Jesus foi entrando em cena e pregando a graça, o amor, não sem arrependimento. Sem arrependimento dos pecados. Então, nós temos que glorificar a Deus, exaltar a Deus, porque o nosso Deus é sábio, porque o nosso Deus sabe fazer as coisas e trabalhar com aqueles que Ele chama todos, né? Chama todos ao arrependimento, todos que chegam ao pleno conhecimento da verdade. A palavra de Deus fala, né, que em Timóteo, que a vontade de Deus é que todo homem venha se salvar. Então, a vontade de Deus é que toda a humanidade se salve, né? Porque a salvação Deus preparou para todos, mas só serão salvos aqueles que creem, aqueles que se arrependem, né, e vêm para Deus. Então, você vê, nós estamos em Mateus 21, 28 a 32, são 5 versículos, e olha que bate-papo legal, olha que bate-papo interessante, né? Que nos leva a pensar, né? Jesus sempre nos levará a pensar. Né? Aquele que diz, eu vou, e acabou não indo, perdeu a oportunidade. Aquele que falou, não vou, depois pensou direito, esse veio a se arrepender. E como que a gente tem que pensar com Deus, né? Como que a gente tem que pensar mediante a palavra de Deus? E outra coisa, pastora, a palavra só transforma a vida da gente quando a gente pensa. Né? Quando a gente reflete na palavra do Senhor, quando a gente medita na palavra do Senhor. É interessante que você lê um texto e o Espírito Santo vai revelando a você aquele texto. E você, sempre que você lê um texto, ele vai falar com você. Realmente é uma fonte mesmo, né? Ele vai falar com você, né? É interessante a gente pensar quando a gente está ouvindo uma palavra, quando a gente está lendo uma palavra de Deus, Deus está falando para mim. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, Deus está falando comigo. Não adianta eu pensar, esse aqui é para o meu irmão, esse aqui é para outro. Não, é para outro quando você estiver pregando o Evangelho, quando você estiver anunciando o Evangelho. Mas é para mim primeiro. É para nós, né? Primeiramente vai atingir o meu coração, gerando mudança, gerando transformação, gerando arrependimento, para que a palavra de Deus tenha um livre curso de cura, um coração de aberto libertação. Para ouvir, né, o que Deus está falando, né? Nós trabalhamos por vários anos no Ministério de Cura e Libertação, né? Então, como é lindo a gente ver quando uma pessoa entende o Evangelho, né, pastora? Tremendo. Quando a pessoa entende, caiu a ficha, né? Esse é o modo de dizer, né? Caiu a ficha. Hoje nem ficha nem tem, sabe né? mais que é ficha. E nem cartão também, né? Também hoje não tem nem telefone, nem orelhão. Você lembra do orelhão? O orelhão. Hoje você pode procurar na cidade, você não encontra um orelhão. Acho que não tem mais orelhão. Os orelhões aí foram tudo sem cotonete para tudo quanto era. Então. Mas assim, queridos, um prazer muito grande que você possa ter entendido esse texto de uma forma assim que você possa ter dito, né,
eu não vou, e depois falar, eu vou, me arrependo, Encontrar vou a fazer Deus, a né? obra, eu vou me arrepender dos meus pecados, eu vou viver uma vida, né, que Deus tem proposto para Gloriosa, né? cada um de nós. Pastora, nós estamos finalizando, você quer finalizar alguma coisa? Acho que a gente já falou, né? É tudo aqui. Nosso coração, a gente está falando de vida eterna, a gente está falando de encontrar Deus, a gente está falando de obediência ao Senhor, a gente está falando aí daquilo que Deus tem proposto para nós. E arrependimento, né? Mudança de vida, mudança de conduta. É isso que Deus quer de cada um de nós. E saber que Ele é o maior interessado nisso. E Ele já preparou para nós. Ele já preparou para a nossa vida a nossa salvação, a nossa santificação, a nossa justificação. Agora cabe a nós, né? Cristo veio abrindo caminho para nós passarmos, para a gente seguir a Cristo. E só terminando bem, Crer e a for nós batizado será cabe, salvo, a né? nós cabe realmente seguir a Cristo, né? Seguir aí o ensino que Ele tem nos dado e deixar que a própria palavra de Deus, ela vai nos lavando, ela vai nos transformando, ela vai, né, nos instruindo naquilo que nós precisamos a respeito de Deus. Amém? Amém? Uma boa noite, né? Que Deus abençoe e até a próxima, né? Se assim Deus nos permitir. Nós estamos finalizando o meu, o seu, o nosso nosso. É simples assim. Que Deus os abençoe, abençoe. grandemente, em nome de Jesus. Estamos Amém. orando por vocês. Estamos apresentando vocês diante do Senhor na nossa campanha. Faça a campanha também. Amém. Nós estamos fazendo a campanha todas as noites antes de nos recolher. Estamos orando por vocês, orando O pastor pela tirou igreja. a barba, você viu? Ah, você viu? Fiquei Então. mais novo. Deus abençoe. Até Amém. terça-feira, às 20 horas, se Deus nos der vida e saúde. A paz. A Deus paz. abençoe. Boa noite. A paz.